Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, mais um clássico dos anos 80, saindo diretamente da cabeça de Don Mancini e pavimentou aí muitos filmes slashers com brinquedos amaldiçoados, que tacam terror. Eu estou falando de Brinquedo Assassino, uma franquia longa que virou motivo de chacota. O Chuck, um vilão icônico, causou muita polêmica por incitar a violência em crianças. Muitos pais não gostaram, teve treta nos bastidores, tem curiosidades, então vou falar de tudo isso aqui após a vinheta, não sai daí. Esse é mais um vídeo remake que eu decidi fazer porque tem tanta curiosidade que o meu outro vídeo perde para esse aqui, com certeza. E também tornar a coisa mais dinâmica, espero que gostem. Bom, Child Play, ou Brinquedo Assassino, foi lançado em 1988. O filme foi dirigido pelo Tom Holland, não esse aqui. Outro Tom Holland. Ele dirigiu A Hora do Espanto, de 85, Beleza Fatal, de 87, A Hora do Espanto 2, de 88, A Maldição, de 1996, entre outros. O roteiro ficou a cargo do Don Mancini e do John LaFia. O Howard Franklin também contribuiu para o roteiro, mas ele não foi creditado. A produção ficou a cargo do David Kirshner. O título provisório era Bud Buddy, algo como Amigo de Sangue, em tradução livre. Outro nome foi Baterias Não Incluídas, e aí mudaram para Child's Play. O filme foi rejeitado pela MGM após o primeiro filme, por isso que depois quem adquiriu os direitos das continuações foi a Universal. O Mancini diz que se inspirou em algumas coisas para a criação desse brinquedo assassino. Uma das inspirações foram os bonecos Cabbage Patch Kids, umas cabeças de plástico e corpo em tecido que foram lançados em 1982. A intenção do Mancini era fazer uma crítica ao marketing, que poderia atingir as crianças, justamente depois de ver como que isso causou um alvoroço nas crianças, esses Cabbage Patch. Eles também serviram de inspiração para aqueles Garbage Pail Kids, lembram? Aqueles bonequinhos nojentos? Também o 6º episódio da 5ª temporada de Twilight Zone, Living Doll. Na trama do episódio, os problemas de uma família são agravados com a chegada de uma boneca, Talk Tina. A trilogia do terror de 1975, do Dan Curtis, também serviu de inspiração para o Mancini. No roteiro original do Mancini, o boneco seria preenchido com sangue falso, que permitiria sangrar se agredido com certa força, e teria se tornado vivo depois que o Andy misturasse seu próprio sangue com o boneco. Por isso que chamaria Amigo de Sangue. O boneco representaria a raiva reprimida do Andy. E aí a intenção era matar seus inimigos. No roteiro original do Mancini também teria a sugestão do Quem Matou, focando também na questão da publicidade infantil, com a ideia de brincar com o espectador, se quem estava matando era o boneco ou o menino. A intenção dele era reunir todos esses elementos e fazer uma história diferente. Os bonecos Good Guys seriam bebês reborn, bastante reais, capazes de se machucarem e sangrarem. Para curar os bonecos seria necessário comprar algum acessório, um curativo da mesma marca. O Mancini já contou em entrevistas que não gostou muito dessa ideia do voodoo, que traria o Chuck de volta à vida. Ele só manteve isso nas sequências para não quebrar a história. Uma das inspirações para os bonecos Good Guy foi o boneco interativo Cork. O dublador do Cork, o Adam Gross, chegou a ser usado com a voz normal do Chuck. Outra curiosidade, a ideia de que um menino seria mesmo o assassino ao invés do boneco foi usada mais tarde em Pinóquio's Revenge. Apesar de ter ajudado no roteiro, criado tudo, o Don Mancini meio que foi empurrado para fora do projeto, olha só. O estúdio não queria. Aí trouxeram o John LaFia, que fez 2 outros roteiros. Mesmo no desenvolvimento do roteiro do primeiro filme, o Don Mancini não estava presente. O William Friedkin, Arvin Kerstner, Robert Wise, Joseph Rubin foram estudados para a direção antes do Holland. E ele foi contratado por recomendação do Steven Spielberg. O filme foi filmado em Chicago, Illinois, o Brewster Apartments, localizados nos bairros de Diversey e Pine Grove em Chicago, serviu como locações para o apartamento onde mora o Andy, sendo inclusive retratado no pôster do filme. A loja de brinquedos, na verdade, era um restaurante chinês que tinha fechado em Chicago. As filmagens ocorreram no Culver Studios, em Culver City,
Califórnia. O filme recebeu muitas críticas negativas porque fizeram um corte de 2 horas durante as exibições testes. O Holland, o Kirshner e o Mancini posteriormente cortaram o filme para diminuir a participação do Chuck, porque o Kirshner defendia que eles queriam fazer uma espécie de tubarão, manter a ameaça escondida. Também foi feita em Alien, o Oitavo Passageiro. Outra coisa que fracassou, a dublagem do Chuck. A voz usada foi da atriz Jessica Walter e não agradou. O próprio Mancini deu risadas. Foi aí que trouxeram um cara chamado Brad Dourif. Foi o Tom Holland que deu a ideia de escolher uma mulher para fazer a voz do assassino. O filme foi produzido com um orçamento de 9 milhões e faturou 33 milhões de dólares. Apenas nos Estados Unidos. O filme foi lançado em 9 de novembro de 1988, a mesma data que o Charles Lee Ray transfere sua alma para o boneco. A trama seria ambientada em Nova York e não em Chicago. Após o lançamento, o filme foi acusado de incentivar a violência nas crianças. Uma multidão se formou na porta da MGM Studios, que queriam a proibição do filme. Repórteres transmitiram tudo ao vivo. O David Kirshner ficou muito perturbado com aquilo. O Jeffrey Hilton, que trabalhava com o produtor, disse que poderia resolver a situação em 10 minutos. E foi exatamente isso que ele fez. Mas ele nunca revelou o que disse aos manifestantes. Já o diretor Tom Holland defendeu o filme, dizendo que espectadores de filmes de terror só podem ser influenciados negativamente se já tiverem isso dentro de si. O David Kirshner e o diretor Tom Holland tiveram muitos problemas nos bastidores. Na pós-produção, o Mancini foi chamado para assistir o primeiro corte. O Kirshner estava bem desgostoso com a situação. A primeira exibição teste foi um fiasco, o que levou a tirarem o Holland do restante da produção, até chegar ao corte final. Aí meia hora foi cortada do filme e aí sim ele estava pronto. O Don Mancini e o John Lafia foram barrados no set várias vezes e chegaram a ameaçar processar o Tom Holland, tá? Por causa de uma disputa de créditos no roteiro. Na trama, um serial killer é morto durante uma perseguição com a polícia, mas antes de morrer ele usa todos os seus conhecimentos de voodoo e transfere sua alma para um boneco. O menino ganha exatamente o boneco durante o dia do seu aniversário. Ele tenta alertar que o brinquedo está vivo, mas sua mãe e o detetive da polícia não acreditam. O boneco está realmente interessado no corpo do garoto, pois só no corpo dele ele poderá continuar vivo. E isso coloca Andy em grande perigo. Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você é fã de Brinquedo Assassino, você é fã do Chuck, tem acompanhado as séries? Você gosta do personagem? Qual o melhor filme aqui? Deixa outras recomendações de filmes para eu trazer aqui, para a gente escanear, falar de bastidores, de melhores cenas. Aproveita também, curte o vídeo se você estiver gostando. E é isso. Vou parar de falar e vamos falar do filme. Bom, então já abre aí com uma perseguição durante a noite pelas ruas de Chicago. O detetive da homicídios é o Mike Norris, interpretado por Chris Sarandon. Está prestes a encurralar um perigoso serial killer chamado Charles Lee Ray, interpretado por Brad Dourif. Também é mais conhecido como o estrangulador de Lake Shore. Seu cúmplice, Ed Caputo, em pânico, deixa o comparsa para trás e vai embora. O nome completo do Chuck é Charles Lee Ray. É derivado do nome de notórios assassinos conhecidos. O Charles Manson, o Lee Harvey Oswald, que é o assassino do John F. Kennedy, o presidente, e o James Earl Ray, o assassino do Martin Luther King. O Chris Sarandon teve um grande destaque nesse filme e ele mudou a carreira dele. Ele já havia trabalhado com o Tom Holland em A Hora do Espanto e também em outro filme, A Princesa Prometida, de 1987. E nesses dois filmes ele fazia um personagem perverso. E aqui teve a chance de encarar não só um mocinho, mas um personagem heróico. Ali no período dos anos 90, uma empresa que tinha o nome Good Guy queria mudá-lo por conta de Brinquedo Assassino. Eles estavam recebendo muitos trotes por causa do filme, além das pessoas ficarem perguntando, perturbando se eles vendiam os brinquedos do filme, o Chuck. Originalmente, o filme deveria começar com Charles Lee Ray seguindo uma senhora bêbada, com o rosto coberto por um lenço. Ele iria persegui-la durante um beco e, ao rasgar o lenço, descobriria que era o detetive Norris. No filme, dá para você ver o detetive jogando alguma coisa fora, que parece ser um lenço. O Charles leva um tiro na perseguição, entra numa loja de brinquedos, prestes a morrer, ele faz um ritual de voodoo, transferindo sua alma para um boneco chamado Good Guy. Vende pra caramba.
E eu gosto dessa cena do ritual, a loja explode, acho muito bem feito aí esse trabalho da produção. Há rumores de que o John Lithgow, o Gary Oldman, o Andrew Divoff seriam considerados para o papel do Charles Lee Ray e dublariam Chuck. O Robert Foster, o Tom Berenger e o Perry King foram considerados para o papel do detetive Mike. E aí conhecemos a viúva Karen Barclay, interpretada por Catherine Hicks, a mãe do Andy. Trabalha fora, mãe solteira. O Andy, interpretado pelo Alex Vincent, que é fã do Good Guy. A Karen não tem dinheiro para comprar esse boneco, e o aniversário da criança está chegando. Então ela compra justamente o boneco que está possuído. De início, a gente é levado pelo roteiro a acreditar que o Andy que está cometendo os crimes. O Robert Ray Gorman fez testes para o papel de Andy. Originalmente, o Andy seria chamado de Martin. Tem uma sequência ali da animação Good Guys no início que o Andy está assistindo pela televisão, certo? Ela foi produzida pela empresa de animação Ruby Spears. A Catherine Hicks ganhou Saturn por esse filme. De acordo com o roteiro original, o pai do Andy se chamaria Bob. Ele morreu em um acidente de carro antes desse filme. Teria uma cena do Andy conversando com a Karen sobre o pai. Essas cenas nunca chegaram ao corte final. Outra também que teria uma festa de aniversário e aí o Andy mostraria ao Chuck tudo sobre a vida dele, a foto com o pai, com a mãe, por isso que o brinquedo conseguiria persuadi-lo a levá-lo a determinados lugares para ele se vingar pelo que aconteceu. No caso, o Charles. Originalmente, o estúdio anunciou o Chris Sarandon como a estrela principal do filme. Colocaria o nome dele sobre o da Catherine Hicks, mas o próprio ator pediu que isso não acontecesse, já que ele sentia que a atriz carregava o filme. Então o roteiro dá uma pontada nessa coisa do consumismo, do marketing voltado para as crianças, ainda mais naquela época. O Andy tá matando as pessoas e põe a culpa no boneco. Eu gosto do suspense que rola antes da morte da amiga da Karen. Se o boneco tá ou não possuído. A cena lá da Karen procurando as pilhas. O Chuck tá no local, depois a gente não vê mais ele no enquadramento. A ideia do Mancini para o Chuck era bem diferente do que a gente conhece. Cabelos ruivos, 2 metros de altura, olhos azuis, sardas e camisa listrada, né? A partir dessa descrição, o produtor Kirchner desenhou o boneco. Tem a cena da morte da Meg, a amiga da Karen, interpretada por Dinah Manoff. Leva uma martelada com tanta força que ela vai se desequilibrando e cai do apartamento em cima de um carro, no meio da rua. O Chuck foi interpretado em algumas cenas pela irmã mais nova do Alex Vincent, na cena em que o Chuck corre de trás do sofá, quando a babá está assistindo televisão. A cena da morte da Meg seria diferente, ela seria eletrocutada dentro da banheira. Aí o Don Mancini alterou para ela sendo empurrada do apartamento. Ele achou que seria mais chocante e cínico. Essa cena foi reutilizada em A Noiva de Chuck, quando ele mata a Tiffany dessa forma, eletrocutada. Aliás, é uma cena divertidíssima para mim. A cena dela caindo foi feita por um dublê. Quando cai no carro, é um boneco. Aí tem uns dispositivos que fazem ele como se fosse explodir de dentro para fora. Tinha umas cargas embaixo ali para fazer os vidros quebrarem. A morte do Ed Caputo eu também gosto da câmera mostrando o ponto de vista do boneco. O Chuck faz o menino pegar o metrô até a casa do ex-comparsa e a explode. A morte do John, Dr. Dead Bishop, o ex-instrutor de voodoo do Chuck. Se bem que eu queria entender por que o cara tem um boneco de voodoo dele mesmo. O médico Dr. Ardmore, interpretado por Jack Colvin, morto com uma máquina de eletrochoque, quando o Andy está internado no hospital psiquiátrico contra a sua vontade, porque acreditam que ele está matando as pessoas, não o boneco. O Harris Ewing, John P. Ryan, Charles Hallahan, Al Waxman, William Daniels, Harry Daron, Clu Gulager, Bruce McGill, Donald Moffat, Jim Stockwell, Matt Clark e Richard Dessart foram considerados para o papel do Dr. Ardmore. E aí o Mike entra em cena, investigando esses eventos. Primeiramente, ninguém acredita no menino, ele teria matado a babá, mesmo ali com as pegadas do boneco na farinha que a gente vê no balcão. E a Karen tenta argumentar com o detetive, que se trata de um serial killer. Eles brigam, eu gosto também porque não tem aquela tensão sexual entre eles, aquela coisa meio forçada, né? Que o homem
tem que ter uma coisa com a mulher. Ela vai atrás do morador de rua que lhe vendeu o boneco, o cara tenta assediá-la, o Mike aparece, e o detetive se recusa a acreditar que o boneco esteja possuído pelo Charles Lee Ray. O Andy fica dizendo que é o Chuck. E aí tem a cena em que o Mike é atacado enquanto dirige. Aí ele passa a acreditar. Quando o Chuck procura o ex-mentor para saber como se livrar dessa situação que ele se colocou, aí é informado que cada vez que ele fica no corpo ele vai enfraquecendo, vai se tornando mais humano. Aí quer que esse ex-mentor chamado John reverta esse trabalho, mas o cara se recusa, dizendo que ele perverteu o voodoo, a religião. Aí por isso que acaba morto. O Chuck, ao tomar um tiro, sente dor, então ele não tem muito tempo a perder. Então ele tem que transferir a alma dele pro Andy, que foi a primeira pessoa que o viu como ele é. Outros problemas na produção incluíram as baixas temperaturas. O Chris Sarandon conta que suas cordas vocais quase congelaram quando ele gravava com a Catherine Hicks as cenas ao ar livre. Vamos falar da trilha sonora. Ela foi composta pelo Joey Renzetti, juntamente com o cantor e compositor Simon Stokes. Eles chegaram a gravar uma canção do vilão nos créditos finais, que não foi usada quando o filme foi finalizado, porque os executivos acharam que isso faria o Chuck parecer menos assustador. A música pode ser ouvida em um dos trailers do filme. O Kevin Yagher foi o responsável pelos efeitos especiais do Chuck. O filme usou várias maneiras de retratar o Chuck, incluindo animatrônicos, RC e pequenas peças ou atores mirins. Vários animatrônicos e cosméticos foram usados para cada cena ao longo do filme. Os cosméticos do Chuck passaram de um visual de brinquedo para um visual mais humano. O filme também criou vários animatrônicos do personagem. Um Chuck birra, um Chuck ambulante, um Chuck estacionário. O rosto animatrônico foi controlado por um controle remoto, através do equipamento que vai no rosto e captura os movimentos faciais. Os bonecos também davam muita dor de cabeça durante a produção. O Holland pedia muitas coisas que eram impossíveis de fazer, inclusive o Chuck jogando vários objetos no John Bishop, o ex-mentor do criminoso. O Yagher teve muitas frustrações e dor de cabeça por conta de brinquedos que quebravam e falhavam na hora da cena. Foram criados 9 modelos dos bonecos, sendo um para cada tipo de movimento. Um que fica em pé, outro que caminha, alguns que podiam ser arremessados em cenas de maior violência, tudo por controle remoto. Foram necessárias 11 pessoas diferentes para controlar o Chuck, cada pessoa lidando com diferentes movimentos de partes do corpo do boneco. Isso desde pernas às sobrancelhas. O supervisor de efeitos especiais foi o Howard Berger. Certa vez ele lembrou que foram feitas 27 tomadas numa cena para fazer o Chuck apertar o botão que eletrocutava o médico. Os dedos de alumínio do Chuck costumavam furar os dedos de látex, o que foi causando um aumento nos custos da produção. Tem as frases que o boneco diz, certo? John Laffer teve que inventar 4 ou 5 palavras-chave para ele. Então ele foi num trabalho de pesquisa em várias lojas de brinquedo para poder ver o tipo de fala deles e incorporar ao filme. Por exemplo, eu serei seu amigo até o fim, eu gostaria de ser abraçado, e foi pensado nesse tom irônico pro Chuck. E olha que legal, a Catherine Hicks e o Kevin Yagher se conheceram durante a produção do filme e se casaram depois. O Mike e a Karen encontram o John Bishop à beira da morte, e ele conta que o Chuck só pode ser ferido no coração. E o Andy vai percebendo que o boneco não é tão bonzinho assim. Na cena em que o Andy está chorando e o Chuck está vindo matá-lo, os cineastas fizeram o Alex Vincent chorar de verdade, dizendo para ele: Alex, pense em coisas tristes, pense na morte dos seus pais, por exemplo. Bom, eu destaco o trabalho de voz do Brad Dourif. Impagável os palavrões, tem muito improviso aqui, que o próprio ator já disse. Isso foi gravado com muita antecedência antes das filmagens, para que pudesse combinar com a boca do Chuck nos movimentos. O Dourif raramente aparecia no set. Ele inclusive representou os movimentos do boneco durante os ensaios na captura de voz. O vá se fuder do elevador foi improvisado. E inicialmente, o Brad Dourif foi a primeira opção para dublar o Chuck. Ele não pôde porque estava envolvido no filme Mississippi em Chamas, de 1988. O Holland chamou um cara que, segundo o ator, não o agradou, e aí por isso correu para chamar o Dourif. O Chuck vai atrás do Andy no hospital, porque cada vez que ele continua no corpo do boneco, ele vai se tornando mais humano. Eu gosto muito da cena do ritual de transferência, as palavras lá,
todo mundo sabe, clássico da franquia. A Karen e o Mike chegam a tempo de impedir isso. Aí rola um suspense, porque o boneco pode estar num lugar, mas está em outro, no apartamento. A Karen joga ele na lareira e taca fogo. Lá no começo, antes dele se revelar para ela, ela também o ameaça jogar na lareira. Aquela cena clássica que ela sacode ele no alto. O Ed Gale foi contratado para interpretar o Chuck na cena do incêndio. Como ele era cerca de 30% mais alto que o boneco, os cineastas criaram um palco na sala de estar 30% maior. E aí tacaram fogo no coitado. Cada tomada do fogo durava em torno de 45 segundos. Mas o ator se machucou, porque a equipe acidentalmente o puxou para cima. Fez ele cair de uma altura de 6 a 8 pés. E aí acabou machucando as costas. Bom, de acordo com o Brad Dourif, durante uma entrevista, a sua filha Fiona Dourif, que você pode ver aí nos filmes do Chuck, na série, ela tinha 7 anos na época. Ela entrou durante uma gravação na colocação de voz que o pai estava fazendo. E aí ele fazia os gritos de agonia do Chuck quando estava pegando fogo. O Dourif não sabia que a filha tinha entrado na sala. E a menina se apavorou com os gritos e começou a chorar. O Dourif corria ao redor do estúdio da MGM para poder alcançar aí o tom da voz do Chuck, para ficar mais real possível. E o cara ficava esgotado a cada gravação. Na verdade, na cena em que o Chuck é queimado vivo, após a gravação da voz, o Dourif quase desmaiou. O Mike fica bem ferido nesse confronto com o boneco. O parceiro dele, chamado Jack Santos, chega. Também não acredita que seja um boneco assassino. Até que ele é atacado pelo braço do boneco. O Mike atira no coração e aí finalmente o mata. Chega a ambulância e o escambau. E termina com o Andy dando uma última olhada para o boneco queimado, antes de apagar a luz e fechar a porta. Tem fontes que dizem que o corte inicial tinha 2 horas de duração, outros que tinha 2 horas e meia, outros perto de 3 horas, e aí vários cortes foram feitos. Como eu falei, o Mike vestido de mulher na abertura, o Andy mostrando seu quarto, o Andy caindo numa vala em frente ao esconderijo do Ed Caputo, assim que o local explode, o mentor do Chuck realizando um ritual com vestimentas, o Andy fazendo amizade com uma jovem durante o seu período no hospital psiquiátrico, mais cenas do Andy e do Chuck no hospital. Tem um comentário do DVD que também foi cortado uma cena em que o Mike decapita o Chuck. Seria usado um taco de beisebol. Essas cenas nunca vieram à tona nem na internet. O diretor Tom Holland diz que elas estavam no roteiro. Ele as filmou, mas foi excluído, justamente quando ele fez o corte no filme. O diretor também tem 2 participações especiais no filme, sendo o apresentador do programa Good Guys, sendo que você só pode ouvir a voz dele. E também o homem que seria o pai do Andy. Na verdade, é o Tom Holland, uma participação aí. O Charles Band, a grande lenda aí dos filmes trash, mostrou interesse em produzir Brinquedo Assassino, mas não conseguiu. Mais tarde ele produziu a grande franquia Puppet Master. O Roger Ebert, que é um grande crítico que detesta filmes de terror, na sua crítica elogiou o filme. O Brad Dourif e o Kevin Yagher nunca se encontraram durante a produção de Brinquedo Assassino. Só se encontraram em maio de 2018, durante uma convenção. Com o sucesso do filme, o boneco acabou se tornando o ícone da cultura pop. Isso deu ao boneco 2 aparições na série animada Os Simpsons. Além disso, ele foi estrela de comercial de televisão, lá em 2013, na campanha do cartão Visa. Ia ter também o jogo de videogame do Chuck, mas o projeto não arrecadou dinheiro suficiente e foi engavetado. Claro que virou uma franquia, né? Brinquedo Assassino 2 de 1990, Brinquedo Assassino 3 de 1991, A Noiva de Chuck de 98, O Filho de Chuck de 2004, A Maldição de Chuck de 2013, O Culto de Chuck de 2017, a série que tem feito muito sucesso, já está na sua 3ª temporada. Em 2019 teve um remake, reboot, dirigido por Lars Klevberg, que alterou significativamente a origem do personagem, o que acabou não agradando o público. Brinquedo Assassino é o único filme em que o Chuck não faz um gesto obsceno, usando o dedo médio. O Chuck perde sempre a mão direita em cada filme da trilogia. Também tem uma versão indiana, sabia? Zapatrella, lançada em 1993, tornou um clássico cult do cinema Marathi. A franquia tem seus altos e baixos, a partir do Noiva de Chuck já é uma pegada mais absurda, cômica, ácida, debochada, politicamente incorreta, e o Chuck foi perdendo a essência nessa coisa do boneco assustador. Eu adoro a franquia, gosto dos filmes, na maioria. Em breve eu vou trazer aqui o meu preferido da franquia.
É isso aí, pessoal. Isso que foi Brinquedo Assassino. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Qual a melhor cena do filme pra você? Você é fã do Chuck? Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Se também gostou do vídeo, não esquece do like, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe também para aquele fã de Brinquedo Assassino. Quem ainda tem medo do Chuck, hein? Mais 2 vídeos aqui do lado também, para você dar uma conferida de outros escaneamentos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Child's play.